Queridos irmãos, eu quero convidá-los para abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Vamos fazer a leitura do capítulo 9, dos versículos 18 até o 22. Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 22. Os irmãos encontraram? Leiamos a palavra do nosso Deus. Peço que você esteja com toda a sua atenção voltada para ela. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, ao quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas, que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém. Vamos clamar mais uma vez ao Senhor por sua iluminação. Ó Senhor, nosso Deus soberano, nós te louvamos, ó Deus, e te damos graças pelo teu infinito amor, pela tua bondade. Reconhecemos o perdão que o Senhor liberalmente entrega para nós, graciosamente, bondosamente. Portanto, nós te damos graças por isso, nós te louvamos por quem tu és, o único e verdadeiro Deus, soberano e Criador, Redentor nosso, nosso Pai. Ó Pai, tu que nos adotou para a tua família, Senhor. O Senhor que nos chamou das trevas para a luz. Agora nós clamamos a Ti, ó Deus, porque reconhecemos que em nosso pequeno intelecto, em nossos pensamentos são tão pequenos, fracos, que somos incapazes de nós, por nós mesmos, discernirmos a verdade perfeita da Tua palavra, que é viva e eficaz. Por isso que nós clamamos a Ti nesse momento, ó Senhor. Nos abençoa, abre o nosso entendimento com Teu Santo Espírito, ó Deus, nos guia para compreender as riquezas da Tua palavra, a perfeição do Teu Evangelho, da Tua revelação especial para nós. Em nome do Teu Filho amado, nós clamamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me use como um pequeno instrumento que é totalmente frágil, mas em Tuas mãos, ó Deus, proclamará a verdade excelente do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nos ajuda e abençoa cada pessoa aqui presente para ser servida e alimentada pela Tua palavra perfeita. Assim nós oramos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é o Cristo de Deus e a sua missão. Ao longo da história da igreja, você deve saber isso, que muitas heresias surgiram para deturpar as verdades reveladas pelo Senhor e sua palavra, de diversas áreas da teologia. Mas uma das áreas mais atacadas, não só por falsos profetas dentro da igreja, como por ímpios lançando as suas setas a envio do seu pai, o diabo, contra a igreja, uma das áreas mais atacadas foi a doutrina de Cristo. Quem é Jesus? Qual a sua missão? O que ele fez? Como fez? Essas perguntas elas foram respondidas ao longo da história de diversos modos, cada um mais distinto do que o outro. Enquanto os cristãos autênticos respondem isso pela boa interpretação da palavra de Deus, os hereges se utilizam de suas filosofias vãs. E os homens ímpios eles fazem suas declarações blasfemas, tiradas de suas próprias mentes corrompidas contra o Senhor.
Um dos grupos que criaram uma cristologia, ou seja, é um estudo de Cristo, um estudo sobre Cristo, só que de forma maldita, de forma herética. Nos primeiros séculos da igreja, ele teve seu pensamento registrado, conhecido como gnosticismo, e seu ensino maldito ainda reverbera hoje, infelizmente, em muitas igrejas. O gnosticismo era uma religião de mistério, onde as pessoas supostamente iluminadas por uma verdade especial vinda do alto, eles recebiam a gnose, o conhecimento, um conhecimento espiritual que só os iluminados recebiam. E por ser baseado em uma filosofia antiga, da qual criam que o mundo físico era mal e o espiritual era bom, uma corrupção do dualismo platônico entre o mundo das ideias e o mundo físico. Eles, com essa mistura religiosa, com filosofia e com tradições vãs, eles começavam a negar a divindade de Cristo, a pôr em xeque a natureza do nosso Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a lógica deles era a seguinte: se o mundo físico é mau, se as coisas físicas que a gente pode tocar e ver, elas são cheias de falhas e defeitos, como pode Deus, totalmente puro, se fazer carne? E por consequência dessa interpretação herética e falha, e é muito falho porque a gente sabe que Deus criou todas as coisas muito bom, como Ele mesmo registra em Sua palavra. Por causa dessa doutrina maldita, muitos outros pensamentos estranhos se infiltraram na igreja, causando grandes estragos, muitos estragos do primeiro século, e essas coisas vão reverberando na história. Elas só mudam a roupagem, mas continuam dentro da igreja do Senhor. Nós temos, por exemplo, o docetismo. Eles defendiam que Jesus não se fez carne. A forma que eles tinham para dar a interpretação deles, desse dualismo de um mundo físico mau e espiritual bom, era dizer que Jesus veio com algo parecido com carne, mas que não era carne. Não era corpo físico, apenas aparência humana. Nós sabemos que isso é uma grande blasfêmia. Outro exemplo clássico na história da igreja foi o arianismo, que defendia que Jesus não era Deus, mas era um ser criado por Deus. Então eles ou atacavam a natureza de Cristo quanto à sua humanidade, ou eles atacavam a divindade de Cristo. As Escrituras, elas claramente respondem a essas heresias com a verdade perfeita sobre quem o nosso Senhor Jesus é. Sobre quem Ele é e o que Ele fez por nós e como Ele fez. E mesmo os grandes concílios na história tendo rejeitado esses pensamentos, tendo provado pela palavra de Deus que eles eram heréticos, ofensivos, na verdade esses pensamentos são blasfemos, é uma blasfêmia contra o Senhor. Os homens maus, com a sua estultícia, quer dentro da igreja ou fora, continuam proferindo novas heresias. E a verdade, o motivo disso é simples. Paulo escreve que eles se tornaram nulos em seus próprios pensamentos e também que o coração insensato deles se obscureceu, como está registrado em Romanos 1. E é por causa da maldade humana, que é proveniente do pecado, da queda, que eles rejeitaram e ainda rejeitam o Filho de Deus, como ele realmente é. Mas muitas vezes, meus irmãos, não pense isso, que a rejeição de quem Cristo é a oposição completa de Deus, é o ateísmo. Não é. Não é só dizer, eu não acredito em Deus, na sua existência. Eu não acredito na pessoa de Jesus. Muitas vezes, a insensatez herética desses homens fazem eles enxergar um Cristo à sua própria maneira. Um Cristo que eles mesmos pintaram e começaram a dar aos predicados dele as suas características. Há quem diga, por exemplo, isso é o espiritismo kardecista, que Jesus é uma mescla de centenas, talvez milhares de reencarnações e aperfeiçoamentos até chegar a ser esse ser de luz como ele é. Que grande heresia. De onde sai isso? Se não da loucura da mente humana. De uma mente totalmente obscura por causa do pecado. Outros com
uma motivação política e ideológica perversa, por sinal, descrevem Jesus como um militante político. A exemplo do atual presidente do Brasil, que chegou a declarar a seguinte blasfêmia, nesses termos: ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. A sua justificativa para isso é que os ricos da época crucificaram Jesus porque ele ajudava os pobres. Porque ele se compadecia dos doentes. Outro, na mesma linha de pensamento, o Wagner Moura, um ator conhecido, em uma entrevista, descreve Jesus como um personagem histórico e político que lutou pelos pobres e foi torturado e morto por um Estado opressor. Mas, segundo ele mesmo, esse papo de cruz, ressurreição e tal é muito difícil de aceitar. E o mesmo acontece com outras pessoas. O autor Paulo Gustavo, já falecido, chegou a proferir a seguinte infâmia: quem escreveu esta Bíblia está desatualizado. Se Jesus Cristo fosse vivo, estaria no show de Pablo Vittar. Está todo mundo indo. Meus irmãos, ler, ouvir esse tipo de alucinação diabólica, essas afirmações sobre quem é o santo de Deus, de pessoas que nunca o conheceram de verdade, enojam qualquer um, causa ojeriza. Mas a verdade é que essas maquinações orquestradas pelo diabo na mente de seus filhos para difamar a pessoa de Cristo não é nenhuma novidade dos nossos dias. Não é exclusiva da nossa era. O nome do nosso Senhor tem sido blasfemado e posto em contradição. Como o velho Simeão, ao pegar Cristo, diz: esse menino está destinado tanto para ruína como para levantamentos de muito em Israel. Para ser posto em contradição, para ser alvo de contradição. Ele tem sido alvo de contradição desde que veio ao mundo. Por pessoas que são totalmente cegas a respeito das promessas de Deus, a respeito dos cumprimentos absolutos, redentivos em Cristo. Tudo isso nós sabemos o porquê. Nós sabemos o porquê eles são assim. Ou porque eles agem assim. Ou porque eles proferem essas coisas. É porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, meus irmãos, responder corretamente a essas perguntas não é uma opção para um cristão. Ela é simplesmente fundamental para a salvação, para um cristianismo verdadeiro e autêntico. E é isso que nós vamos fazer hoje. Quem é Jesus? Qual a sua missão como Cristo ungido de Deus? O que ele fez por nós? Responder essas perguntas corretamente é o que define um cristão verdadeiro do não cristão. E vamos dividir essa mensagem em 2 pontos. Primeiro, responderemos quem Jesus é. E depois veremos que a nossa suprema necessidade de Cristo aponta para o que ele fez por nós. Então, em primeiro lugar, temos a verdadeira identidade do Senhor. Lucas escreve no versículo 18, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos consultá-la. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Isso é extremamente interessante, porque, mais uma vez, Lucas descreve Jesus orando em particular. Mais uma vez. E essa ênfase, ela está presente em todo o Evangelho de Lucas. E ela não está assim à toa. Ela tem um grande valor, um valor prático para os cristãos. Esses relatos nos ensinam, meus irmãos, que a oração é o meio principal e particular de nos relacionarmos com o Senhor, de dependermos dele e de sermos em cada instante guiados, sustentados, alimentados por ele. Não é à toa que antes de começar o culto nós oramos. No começo do culto oramos pedindo, clamando a misericórdia. Depois oramos louvando ao Senhor. Agora oramos por iluminação, porque o tempo todo somos totalmente necessitados do Senhor. O cristão ele deve ter isso em mente, que a oração é o meio principal de se relacionar pessoalmente com Deus soberano, com o nosso Pai. É por meio das orações particulares que nós somos quebrantados, sarados, fortalecidos e guiados por Deus.
O nosso Senhor Jesus deixou isso registrado pelas mãos de Lucas, para que a gente saiba a importância que devemos dar à nossa comunhão pessoal e particular com o Senhor. Sem oração, a gente nós passamos a ser como trabalhadores que não se alimentaram para o trabalho. Sem energia alguma para fazer a obra. Totalmente desprovidos do sustento. Eu penso que as vezes que estão registradas nas Escrituras, os momentos de oração do Senhor, elas estão assim escritas para nos alertar que devemos orar sem cessar. E devemos nos deixar sermos guiados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui, dando o perfeito exemplo de oração mais uma vez. E aí ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele interrompe a oração. Ao encerrar essa oração, ele faz a seguinte pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Na verdade, Jesus faz duas perguntas. Essa é a primeira. Quem as multidões dizem que eu sou? Com isso, meus irmãos, eu quero que você saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tem estratégias perfeitas de chegar ao ponto que ele queria tratar. Com quem quer que seja. Quem é que as multidões dizem que eu sou? Ele olha para os 12 e faz essa pergunta. E o Senhor tinha duas intenções e coisas muito importantes para aquele dia. Era revelar que a maioria dos homens estavam cegos para a realidade da sua vinda, para quem ele era de fato, e depois para deixar claro aos seus discípulos quem ele realmente é, porque os seus discípulos também não compreendiam isso por completo. Eles tinham noções, mas não compreendiam por completo. E você deve estar lembrado que esse texto vem imediatamente depois da multiplicação de pães e peixes que nós pregamos na semana passada. Então você pensa, é evidente que todo aquele povo que dizia amar a lei de Deus, que dizia se debruçar nos seus ensinos, que viviam de forma obediente à lei, que amavam os profetas, amavam os escritos de Moisés, que amavam a lei, que amavam os salmos, as poesias, que amavam toda a história de Israel. É evidente que eles diriam, certamente as profecias de Isaías se cumpriram, o Senhor chegou. Ele é o Messias, o nosso Salvador. Mas de jeito nenhum. E foi isso que o povo fez. Mesmo tendo visto tantas provas de que ele era o Messias prometido, não foi isso que o povo fez. É verdade que, por certo, muitos outros discípulos, além dos 12, porque não eram apenas 12, por certo, muitos outros criam no Senhor como Salvador, como Messias. Se bem que não sabiam ao certo como era a sua missão. Mas viam as evidências da chegada do reino de Deus. Só que a maioria das pessoas tinham inúmeras teorias sobre quem Jesus era. Quem era aquele que andava fazendo milagres? E eles começavam a conjecturar e trazer suas teorias a público. Mesmo sendo tão claros os sinais que o Senhor fazia, de uma forma tão magnífica, de uma forma única, a resposta é algo muito, muito distante do que nós que lemos agora esperávamos que fosse a resposta desse povo. Versículo 19 está escrito, eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E eles estão fazendo aqui o que Lucas já tinha narrado antes. Eles estão repetindo o relato de Lucas, dos versículos 7 e 8, desse mesmo capítulo que nós já passamos por ele, já pregamos esse texto. Que era justamente a dúvida de Herodes. Depois que o Senhor Jesus comissiona os 12 apóstolos a fazer grandes sinais também, curas, expulsar demônios, pregar a chegada do reino de Deus, a sua mensagem agora se espalha de forma exponencial. E chega aos ouvidos de Herodes, o tetrarca. E Lucas escreve nos versículos 7 e 8. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Herodes que tinha matado João. Outros diziam, Elias apareceu. E ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Engraçado, porque Herodes indaga quem é Jesus, sobre quem é Jesus. E as pessoas, as multidões, elas ficam
ensandecidas, trazendo suas teorias. João ressuscitou. Será que é a vida do Elias prometido? Será que algum dos outros profetas, talvez Jeremias, ressuscitou dentre os mortos? Isso é muito interessante. Como a cegueira espiritual dessas pessoas era grande. É interessante porque momentos antes, a gente também já pregou, os irmãos sabem que a gente já pregou até aqui, né, todo o livro de Lucas, até o capítulo 9. É interessante como, quando Jesus estava com os discípulos indo para a terra de Gadara, no meio do oceano, que começou aquela tempestade, e Jesus acalma a tempestade, aquela cena se encerra com a pergunta dos discípulos: quem é esse que fala e os ventos obedecem e que o mar cessa? Mostrando que eles não tinham a noção completa ainda de quem era Cristo, mesmo presenciando as suas ações. E quando eles chegam e ancoram o barco em Gadara, que vem o endemoniado gadareno, o que aqueles demônios falam pela boca do gadareno é: Jesus, Filho de Deus, você já veio mandar a gente para o abismo? É engraçado que nem os demônios poderiam duvidar da natureza de quem era Cristo, o soberano dos reis da terra. Mas as pessoas totalmente cegas, elas viam o óbvio e não conseguiam compreender. Então, essa era a fama que corria quanto à identidade do Senhor Jesus. Talvez João Batista tenha ressuscitado, o próprio Elias apareceu, ou algum dos profetas antigos ressuscitou também. Não deve nos espantar que a identidade de Cristo seja posta em contradição até hoje. Afinal de contas, por causa dos seus pensamentos pecaminosos, aqueles homens se tornaram incapazes de enxergar a realidade, ainda que estivesse apenas a um palmo além dos seus narizes. Se aqueles homens que diziam guardar a consolação de Israel não puderam enxergar quando o Messias, o Consolador, veio, que dirá aqueles que odeiam toda a glória do Senhor? Que dirá aqueles que nunca guardaram nada? Que dirá aqueles que fazem do Estado o seu Deus, ou do seu ventre o seu próprio Deus? Mas Jesus faz a seguinte pergunta para eles. E é fundamental que a nossa resposta seja a mesma resposta deles, e conscientemente. Porque só assim há salvação. Como Paulo escreve em Romanos 10, de 9 a 11, ele diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. É fundamental que a nossa resposta seja a mesma deles. E Jesus faz a segunda pergunta. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Tudo bem, eu já entendi que eles acham que eu sou João Batista, que ressuscitou, ou Elias, ou um dos antigos profetas, mas e vocês? E como sempre, Pedro toma a frente, né, de forma impetuosa. Mas o que Pedro diz não foi porque ele disse por si só, mas os discípulos, eles tinham essa noção, ainda que limitada. Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. E essa é a primeira resposta que a gente dá. Quem ele é? O Cristo de Deus. Os irmãos, quantas maravilhas estão sintetizadas em tão poucas palavras. Cristo de Deus. Pedro não falou isso por si mesmo, porque era mais inteligente que os homens, mas porque o Espírito Santo revelou. Isso refletia o que os apóstolos entendiam. Jesus é o Cristo de Deus. Isto é, o ungido de Deus. É isso que significa Cristo. Aquele que foi separado para uma missão perfeita. Como ele de fato é. Sacerdote. Sumo sacerdote para sempre. O profeta, a própria mensagem, o rei eterno. O Messias prometido havia chegado. Essas palavras de Pedro, em nome dos apóstolos, sintetizam quem era Jesus. Sintetiza tudo que já havia sido revelado por Deus ao longo da história da redenção. A descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O descendente de Abraão, no qual são benditos todos os povos da terra.
Porque Deus não tinha dito, vou dar várias descendências, mas o descendente em Isaac será chamado ele é Cristo, o filho da Virgem, a raiz de Jessé, o Emanuel, o verbo de Deus, o fiel e justo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. É isso que ele é, o Messias tão esperado. Ele é o Cristo de Deus, o único, o caminho, a verdade e a vida. Deus encarnado, o Salvador do mundo. Portanto, são verdadeiras as palavras, que nele crê jamais será envergonhado. Todas essas verdades sobre a identidade do nosso Senhor são muito maiores que o entendimento superficial de que ele era apenas um profeta. Na verdade, ele é o profeta. E ele também é a própria mensagem perfeita. Mas em que consiste essa mensagem? Em que consiste a missão que ele veio realizar em nosso favor? Tudo isso que foi dito de Jesus aponta para a nossa suprema necessidade. A nossa necessidade é totalmente realizada por Cristo. E nisso consiste a sua missão. Quem ele é e o que ele fez por nós. Em segundo lugar, temos essa nossa necessidade. Irmãos, agora há pouco eu mencionei a oração do Senhor Jesus. Então temos aqui outro fato que não deve nos passar despercebido acerca das orações do Senhor. Quando Lucas narra orações de Cristo em seu evangelho, elas sempre estão próximas, antecedem algum ato importante do seu ministério. Como já havia acontecido aqui até esse momento. Sua oração após o batismo, por exemplo, no qual se ouve a voz do Pai ecoando dos céus, você é o meu filho amado, em você me agrado. Ou seus 40 dias no deserto, que foi de jejum e certamente de oração, porque essas coisas caminham juntas, preparando-se para o seu ministério em total consagração com o Pai. Outro momento é quando Lucas narra Jesus orando antes da escolha dos 12 apóstolos. Sempre, essas orações estão próximas a atos extremamente importantes, cabais do seu ministério. Está claro por meio desses relatos que nós devemos tomar cada decisão importante das nossas vidas nos mesmos moldes que o Senhor tomou. As nossas decisões devem ser tomadas debaixo de oração, confiados na poderosa mão de Deus. Agora, o que estava para acontecer por parte do Mestre marca uma virada, uma transposição, um ponto de inflexão no Evangelho de Lucas. O Senhor revela aos seus discípulos o propósito máximo de sua encarnação. Eles reconheciam que ele era o Cristo de Deus, ungido, mas eles não tinham ideia ainda de como Jesus era o Messias prometido. E a partir desse momento, a sua jornada rumo à Páscoa, a última Páscoa, seria o grande foco do seu ministério. A partir de agora que ele declara aos seus discípulos o que de fato deveria se passar com ele. Versículos 21 e 22 dizem assim: Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A advertência de Jesus, meus irmãos, se dá no mesmo contexto das outras. Por que Jesus disse? Para não espalhar tais coisas. O seu objetivo não era, de fato, propagar a sua vinda. Nós somos tão imediatistas, né? Fazemos igual a seus irmãos. Se é isso, se o Senhor realmente faz tudo isso, que vá lá na festa dos tabernáculos e faça diante de todos, é o que seus irmãos dizem no Evangelho de João. A grandiosidade da verdade mencionada, ela não poderia se espalhar antes da hora. Jesus tinha uma agenda perfeita. Ele tinha um propósito perfeito e cada coisa deveria acontecer do modo em que ele planejou. Nada deveria lhe interromper ou atrapalhar os seus planos. A Páscoa era o grande dia. Então o Senhor começa dizendo as seguintes palavras: é necessário. Essas palavras de vida, meus irmãos,
Elas não estão colocadas, escritas aqui por um acaso. Não são apenas a força da expressão de Jesus que Lucas decidiu narrar. O Senhor ensina aos seus discípulos, com essa palavra, é necessário a profunda e cabal necessidade de seus sofrimentos salvíficos. E essa necessidade que ele está dizendo assim, é necessário que isso aconteça, ela indica duas coisas muito importantes que todos os crentes de verdade devem estar cientes. A primeira delas é que essa necessidade indica que o nosso Deus tem padrões perfeitos de justiça. A justiça de Deus não é por medidas em pedaços, mas ela é absoluta e perfeita. Portanto, o que Jesus tinha que fazer era profundamente, fundamentalmente necessário. E a segunda verdade é que a nossa dívida para com o Senhor era incalculável. Então, quando Jesus fala de necessidade, ele está usando a palavra em seu sentido pleno. É como se ele dissesse, não há outra alternativa para satisfazer a justiça de Deus e para pagar a imensa dívida dos pecadores. É necessário que o Senhor sofra de forma indescritível para nos salvar. E aí fica posto a realidade do seu sacrifício vicário, substitutivo, porque aquilo que nós somos incapazes de fazer, não podemos fazer, ele pode e fez em nosso lugar. E essa a profundidade da revelação que o Senhor está antecipando aos seus discípulos. Isto é muito maior e muito mais sublime do que a noção superficial que os judeus tinham de um Messias. Porque os judeus olhavam e diziam, o Império Romano nos assola, cobra impostos, nos impede de cultuar como devemos. Certamente vai vir um Messias para nos salvar desse império. Eles esperavam um Messias político. Quando viram Jesus alimentando multidões, talvez até pensaram, queremos fazê-lo rei de Israel. Mas a necessidade que Jesus em suprir, nossa, é muito mais que a necessidade de pão e água. O Senhor veio cumprir aquilo que éramos totalmente incapazes de realizar. Que éramos totalmente alienados dessa realidade. Ele tinha que sofrer muitas coisas, é o que ele disse. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele tinha de ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, escribas, é o que ele diz. Ou seja, toda a classe dos religiosos judeus que, na verdade, tinham deturpado a verdadeira religião. E quando Jesus fala anciãos, você deve pensar nos mais antigos, nos respeitados de Israel, ainda que leigos, mas pessoas de proeminência nas sinagogas. Os sacerdotes eram os responsáveis pelos sacrifícios. Aqueles membros que pelo menos eram para ser da tribo de Levi, que deveriam assistir diante do templo. E os escribas, que eram os doutores da lei, que liam, copiavam como impressoras humanas, mas não eram capazes de compreender que Jesus era o Cristo anunciado pelos profetas. Eles sabiam Isaías de cor, viram o Messias e não o reconheceram. Era necessário que ele sofresse, era necessário que ele fosse rejeitado por todos aqueles que eram respeitados como servos de Deus, mas que não eram de fato. E aí Jesus disse que ele tinha que ser morto. Ele tinha de sofrer as consequências do pecado em nosso lugar. Consequências essas que o Senhor tinha anunciado no Gênesis, no Éden ainda. No dia que dele comeres, certamente morrerás. Quem pagará essa sentença em nosso lugar?
Essa é a consequência final do pecado. A morte, a condenação eterna. E só havia uma forma fundamentalmente necessária para nos livrar. É que a própria vida deveria morrer em nosso lugar. E por fim ele diz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso também era fundamental. A sua ressurreição, meus irmãos, significa dizer que Deus haveria de receber o sacrifício. Que Deus aceitaria a sua entrega, o seu sangue derramado, como de um cordeiro puro, sem defeito e sem mácula, para nos salvar de uma vez por todas. O tamanho dessa revelação aos seus discípulos, naquele momento do ministério, depois deles terem visto o Senhor fazer tantas coisas grandiosas, devem ter feito eles ficarem tontos, atônitos. Como assim? O Senhor traz vida, ressuscita, cura, salva, alimenta. Como assim o Senhor vai morrer? Mas o Senhor amorosamente estava alertando aos seus discípulos todas essas coisas. Como sabemos que de fato elas aconteceram. E desde o Éden, o Senhor progressivamente tinha anunciado a vinda do Messias prometido. Aquele que teria o seu calcanhar ferido na cruz. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em Isaías 53, meus irmãos, está a profecia dos seus sofrimentos para nos resgatar. Estava lá relatado 500 anos antes do próprio Cristo vir. Cada detalhe do que ele cumpriria em nosso favor. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías 53, esse texto que é um daqueles textos especiais da Escritura, que a gente ama. Eu não vou expor por completo ele, mas vamos fazer a leitura. Isaías escreve o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço, a força do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele. E como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Então Isaías escreve no versículo 3, era desprezado. Foi exatamente isso que aconteceu. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, porque era necessário que ele passasse por isso em nosso lugar. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui está revelada a sua obra. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi isso que ele fez. Ele vicariamente, substitutivamente, recebeu a punição pelo nosso erro na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a verdade fundamental é essa. Ele foi transpassado por causa das nossas transações. Foi o seu pecado, foram as suas mãos que seguraram aquela marreta, que pregaram os pregos da mão de Cristo na cruz. Foram as suas. Nunca se esqueçam disso. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Se você pode dizer, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, porque eu viverei para sempre com ele nos céus. Saiba que o preço foi alto, porque está escrito que o castigo que nos traz a paz que excede todo entendimento, a bondosa e virtuosa paz de Deus, aquela que nós cumprimentamos, graça e paz, graça porque é de graça. Receba do Senhor a paz. Estava sobre ele todo o castigo. E por causa das suas feridas, das suas pisaduras, é que nós fomos sarados. Esse era o nosso estado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E como o Senhor corrigiu isso? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, exatamente como acontece no relato dos evangelhos. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido. Por quê? Por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Até isso, pontualmente, é declarado nos evangelhos. Por Nicodemos, José de Arimateia o pegaram e colocaram num túmulo novo, num jardim que ninguém havia usado. Algo para ricos. Com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Meus irmãos, a nossa glória está no versículo 10. Na verdade, está no texto inteiro. O versículo 10 diz o seguinte: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. O Pai se agradou de moê-lo na cruz. Cristo clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desamparando o Filho. Deus desamparando Deus. E o Senhor se agradou daquilo. Porque na cruz, meus irmãos, Ele estava me substituindo. Ele estava te substituindo. E era o que era para acontecer conosco, aconteceu com ele. Ele foi ferido, esmagado, desamparado. E o Senhor se agradou de fazê-lo, porque assim estava resgatando pecadores, novos filhos para si. Esse é o perfeito amor. Esse é um encontro de justiça e amor, colidindo na cruz em Cristo, para salvar pecadores, das quais eu sou o pior. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor pagou o nosso escrito de dívida na cruz. Por completo. Tão somente por amor. Tente achar outra palavra que defina tudo isso. E fale terrivelmente. Por isso lhe darei a sua parte com os grandes. E com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. Foi assim que o Senhor nos resgatou. Ele foi contado com os transgressores, sendo que ele mesmo não podia contemplar o mal. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a mensagem da cruz. Aqueles homens já tinham lido tantas e tantas vezes e viram o Messias e prontamente o rejeitaram. Bem, agora eu acho que nós podemos responder adequadamente essas três perguntas. Quem Jesus é? Ungido de Deus. O Rei perfeito, o Todo-Poderoso, o Glorioso, aquele que é, que era e que há de vir, o Eterno. O Messias prometido. Qual a sua missão? Ele veio salvar pecadores. Ele veio substituir penalmente os pecadores e salvar de graça. Tão somente pela graça. O que ele fez? Como ele fez? Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. E o Senhor recebeu o seu sacrifício. E o levantou dentre os mortos ao terceiro dia, triunfando sobre a morte, garantindo que todos nós também triunfaremos por ele. É por meio dele, meus irmãos, que temos acesso ao Pai. É por meio dele que vivemos, nos movemos e existimos. Então, absolutamente não. Jesus não era um militante político.
Jesus não era um pacifista nos moldes das ideologias modernas. Isso não passa de blasfêmia contra o Senhor. Ele é o Deus supremo e benfeitor, justo e compassivo, glorioso e amoroso. Portanto, que ele seja eternamente louvado e adorado nas maiores alturas, porque ele é, como está escrito, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Convido você a se colocar de pé para louvarmos ao Senhor e adorarmos por quem ele é, com muita alegria.